Nós vamos falar hoje sobre a mecânica da disciplina. Com isso, eu não estou dizendo que a disciplina é uma coisa meramente mecânica, mas que existe uma mecânica na disciplina. Ou seja, existe um processo, existe uma forma, existe um tempo. Tudo isso é governado pelos princípios da Escritura, né? Como aprendemos na última aula, na semana passada, nós não estamos aqui para punir os nossos filhos, nós estamos para disciplinar, aprender a discipliná-los. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 23, versos 13 e 14. Provérbios 23. Provérbios 23, verso 13, diz assim, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Amém. Presbítero André, por favor, ore pela aula. Amém. Numa cultura como a nossa, que é inundada, né, pelo desejo de um diploma, de um pedaço de papel que vai conferir a você um status, ou vai legitimar uma habilidade, ou lhe dar uma licença para alguma profissão, é muito comum que a gente procure um curso para cada coisa que a gente tem que fazer na vida, né? Então, o sujeito vai casar e tem um curso de casamento. Aí ele vai... a mulher vai casar e ela precisa fazer um curso de culinária. Ela não sabe, ela não aprendeu a cozinhar. Aí vai ter um filho, aí tem um curso para pais. Aí você tem que aprender a trocar fralda, esse tipo de coisa. É um curso para cada coisa. Um curso para dízimo, que o sujeito não sabe dar o dízimo. Ele não sabe fazer a conta dos 10%. Deve ser isso. Porque dízimo é muito simples de entender. É um curso para cada área da vida. Esse tipo de espírito da nossa época, irmãos, ele é maléfico, porque isso é uma conversa muito recorrente no conselho. Ele institucionaliza coisas que são naturais. Os nossos avós, os nossos pais, não tiveram curso para ser pais. Eles simplesmente olhavam para a realidade. As mulheres tinham a ajuda das suas mães, e as mães, às vezes, passavam 15 dias, 20 dias, até um mês, ali do primeiro mês que o filho nasceu, ajudando, né? Você tem a sua sogra lá dentro de casa, para ajudar a sua esposa, para ela aprender, e depois ela vai embora. Era natural. Não tinha curso de culinária para quem vai casar, por um motivo óbvio, porque as mulheres aprendiam a cozinhar desde cedo. Elas estavam dentro de casa e tinham que cozinhar. Gerir uma casa. Os homens, né, não precisavam ter um curso de pai, porque eles aprendiam com seus próprios pais, eles aprendiam na igreja.
as coisas elas iam acontecendo naturalmente, nas relações sociais, na interação uns com os outros, as pessoas aprendiam. E é uma crítica muito forte que nós fazemos, por exemplo, a essa cultura das conferências, dos eventos, especialmente entre as mulheres, né? Você tem agora uma espécie de espírito feminista entrando dentro da igreja com ares reformados, onde a mulher ela vai ali diante de todos, ela vai abrir a Bíblia, ela vai o pessoal está animado ali. Viu? A mulher ela vai dar uma devocional, né? O cara muda a questão semântica, você muda lá o nome, não é a pregação, é devocional, da mulher para as mulheres, esse tipo de artifício que eles vão utilizando. Aí depois vai ter um curso lá para aprender a fazer cookies, a fazer biscoito. Que coisa tola, meu Deus do céu. Por que você vai sair de casa? Eu estou me lembrando aqui de um caso específico, né, que aconteceu há pouco tempo. Um curso para você ensinar a fazer biscoito dentro de casa. Você tem que sair daqui, andar 230 quilômetros, pagar uma inscrição para poder uma mulher te ensinar a fazer cookies. Mas isso é de uma bobagem impressionante. É como se nada disso que é natural existisse mais. Tudo precisa ser institucionalizado, tem que pagar ingresso, tem que alugar uma van, deixa teu marido em casa, teus filhos em casa, para poder aprender a fazer um biscoito. É claro que ninguém está indo para lá aprender a fazer biscoito. É claro. Estão indo para lá por conta desse espírito tão forte, dessa cultura tão forte que está no nosso meio, de que as mulheres têm que se reunir à parte, que os homens têm que se reunir à parte. A gente acabou de ver um texto aqui, uma pregação, que é justamente o contrário, que é o marido andando com a esposa, é o dia a dia do lar, é isso que vai fortalecer o casamento, é isso que vai fortalecer a família. Ou seja, as coisas são mais naturais do que possam parecer nos nossos tempos. Então a gente precisa lutar para que aquilo que não precisa de uma instrução formal não tenha instrução formal. Para que as nossas esposas aqui elas não sejam tentadas a deixar a sua casa, o seu marido, seus filhos, para ir escutar uma outra mulher que vai dar devocional e outra que vai ensinar a fazer biscoito. Não faça isso, minha irmã. Você tem uma igreja que lhe ensina não a fazer biscoito, mas tem uma igreja que lhe ensina a ser mulher. E aí vocês podem se organizar entre si e fazer coisas naturalmente. Como fizemos ontem aqui, uma confraternização, coisa natural. Ninguém passou um mês programando aquele evento. Foi uma coisa muito simples. Todo mundo tem comunhão, todo mundo conversa, brinca e consegue ter um momento juntos naturalmente. Então, nessa institucionalização de tudo, existe também a institucionalização da disciplina. Aí você vai ter que fazer um curso agora para dar uma pisa no seu filho, né? Porque antigamente era muito fácil. As coisas eram tão naturais que eu tenho certeza que meus pais não fizeram curso para isso. Mas agora você tem que fazer. É todo um sistema, um negócio bem elaborado, né? Você tem que ter um lugar certo para isso, aquela coisa toda. Então, assim, eu estou deixando claro que eu não quero partir por esse caminho. O tema da minha fala é mecânica da disciplina, mas eu abomino a simples mecânica. Eu abomino a institucionalização da disciplina. Eu abomino qualquer coisa nesse sentido, certo? Minha introdução é para deixar isso muito claro na mente de vocês. Eu não quero, com isso, dizer que a disciplina vai se tornar uma coisa formal, né? Muito cheia de procedimentos, mas que existe minimamente, nessa naturalidade, existe uma forma correta de disciplinar. Assim como na naturalidade das interações entre as mulheres, quando ela vai ensinar a outra a fazer um bolo, existe uma forma. Você não precisa fazer um curso, mas você tem uma forma. Só que isso vai acontecer naturalmente dentro da sua casa. Sua mãe, sua amiga mais velha, uma irmã da igreja vai ensinar você a fazer essas coisas. E aqui eu estou como um pastor da igreja, sem formalidade, sem procedimentos assim que são averiguados pelo MEC, né? Eu vejo a hora alguém perguntar, né? Esse método de disciplina é aprovado pelo MEC? Não é, certamente não é. Então, dito isso,
eu queria citar aqui na página 142, é um longo diálogo aqui que Douglas Wilson ele traz. Eu não vou citar o diálogo todo, mas na página 142, uma pergunta que é feita é a seguinte: há 4 regras básicas, né? Porque foi perguntado como é que eu devo disciplinar? Como é que eu aprendo a disciplinar? Ele diz: existem 4 regras básicas. Primeiro, nunca bata com raiva. Nunca bate com raiva. Não discipline pensando em você, mas nos seus filhos. A disciplina deve ser com discernimento e serena. Deve ser com discernimento e serena. Essa é uma área na qual ter altos padrões é útil. Esse ponto eu falei aqui na aula passada. De você se controlar, né? Geralmente a gente quer disciplinar na hora da raiva. Na hora da raiva você não disciplina, você geralmente pune. É como a polícia batendo no marginal. Teu filho não é um marginal e você não é a polícia da sua casa. Então seja uma pessoa controlada. É a melhor coisa que eu tenho aprendido lá em casa. A gente tem tentado exercitar entre as casas dos presbíteros. É o seguinte: é a promessa da disciplina. Isso é para arrasar. É o cara ficar prometido que vai apanhar quando chegar em casa. Como eu disse, eu moro em Lagoa Seca, então, assim, promessa é dívida e a promessa é longa, né? Porque às vezes você está lá do outro lado da cidade, atravessa a Campina Grande todinha naquela expectativa. Não, papai, me perdoe, eu não vou fazer mais, não. Até chegar em casa e você fazer aquilo com a cabeça fria, né? Você fazer sem raiva. Porque na hora da raiva você, inclusive, pode fazer uma coisa que você não deveria: espancar seu filho. Você não pode. Você deve fustigar com a vara, mas não deve, de maneira nenhuma, você não pode espancar seu filho. Existe uma medida para isso. E a raiva é algo terrível para você controlar essa medida. Segundo, a disciplina deve ser dolorosa, mas sem causar dano, né? Ao mesmo tempo, ela deve infligir dor, uma dor de que o filho possa se lembrar. Meu amigo, tem surra que o cabo não esquece mais nunca. Alguém aqui tem essa lembrança na sua mente? Tem? Só vocês 3, ninguém apanhou aqui, não? Era um bandinho. Você olha assim, você vê, tudo. As asas estão debaixo da roupa. Suzana também? Suzana lembrou. Meu amigo, você se lembra até do ardor na pele. É um negócio impressionante. Tem coisas que são muito marcantes que a gente lembra do cheiro, né? Um lugar que você foi, que você lembra do cheiro. Outro lugar que você foi, você lembra do ambiente. Mas a pizza, meu amigo, você só lembra da dor mesmo. Você só lembra da dor. A dor precisa ser infligida para ser lembrada. Por quê? Antes do pecado, esse elemento dor ele inexistia no meio da raça humana. Não existia dor. A dor foi criada por Deus, foi posta por Deus como um elemento novo à criação depois do pecado. Os irmãos devem lembrar que está lá em Gênesis 3, né, verso 16, que é dito à mulher que ela em dores daria à luz ao seu filho. E aí, quando é falar do marido, fala de fadiga, mas a palavra em hebraico é a mesma palavra para dor. Em dores você trará o pão para sua casa. Então o elemento dor foi colocado por Deus. Logo, sentir dor é uma coisa ruim, porque ninguém quer sentir dor, mas é algo que é próprio do tempo que nós vivemos, do tempo da queda. E a dor é um elemento que precisa ser usado. Deus nos inflige dor sempre que Ele precisa nos trazer a correção. E se Deus é a nossa referência, nós devemos também infligir dor aos nossos filhos sempre que eles precisarem ser corrigidos. Certo? Na maioria dos casos, a dor ela começa pela fala, né? Não quer dizer que você sempre inflija dor só na pancada, mas você primeiro fala duro, né? O seu filho às vezes chora e tudo. Mas se ele persiste, o último dos elementos é a dor. E não é dorzinha. Especialmente para quem está com um filho pequeno, muito pequeno em casa, que ainda usa fralda, você tem que ter cuidado. Se você bater por cima da fralda, ele é malo, ele vai aprender que
Se ele chorar, você para de bater. Então ele chora logo. Mas não dói, não. Bater em cima da fralda não dói. Se você bater com a fralda, você está perdendo seu tempo. Seu filho vai depois ficar mangando de você. E ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Ele precisa sentir dor de verdade, mas de um modo tal que haja um limite ao ponto de você não espancá-lo. Eu lembro muito bem que um dia, há muito tempo, eu escutei alguém, uma mãe inclusive, dizendo que a ideia da vara, da Bíblia e tudo mais, o elemento que sendo a vara exclusivamente. Aí utilizando vários, como não se tem vara mais hoje, né? Mas sei lá, era dito que tinha uma régua, um instrumento cirúrgico, que é, não sei qual é o nome, mas uma espécie de canozinho assim cirúrgico, que dói para danar aquilo ali. Dizendo que era para dar com aquilo ali. Eu me lembro de uma outra oportunidade, quando o pastor William MacLeod esteve aqui conosco, e ele falou em Recife sobre disciplina. E lá ele falou que o elemento da mão, aliás, o instrumento da mão era a melhor coisa. Porque a mão você tem exatamente a medida de como bater. Você sente na sua mão, né? Então você sente se doeu muito ou não. E, inclusive, ele disse assim, a única forma que o pai vai sentir também um pouco da dor do filho é quando ele disciplina com a mão. Você consegue regular melhor a intensidade e você também consegue sentir parte da dor do seu filho. Então você inflige dor, mas não, de maneira nenhuma, você vai espancar o seu filho. Então, ele fala sobre essas duas situações, né? Primeiro, não bater com raiva, depois, que seja doloroso. Terceiro, a palmada deve ser uma oportunidade de instrução. A criança deve saber qual foi a ofensa cometida e o que a Bíblia ensina contra aquilo. Não é só bater, não é só infligir dor, é instruir. Então, você tem que lembrar ele, meu filho, você quebrou o mandamento. Você quebrou a lei de Deus. E é por isso que é tão importante que eles, como está sendo feito aqui no Knox Kids, eles aprendam, decorem os mandamentos. Para você apontar exatamente qual foi o mandamento que ele quebrou. Vocês já devem ter percebido que sempre que há uma disciplina pública aqui na igreja, nós não contamos o caso, mas nós citamos o quê? O mandamento. Fulano de tal está sendo disciplinado pela quebra do 6º mandamento, 7º mandamento. É tudo que os irmãos precisam saber a respeito daquele caso. Né? Na maioria das vezes é assim. E ali é explicado a ele, privadamente, o porquê ele está sendo disciplinado. E a igreja, para dar exemplo aos demais, né, que eles não devem fazer aquilo e que aquilo foi a quebra de tal mandamento. Tem que haver instrução na disciplina. Não é só dor. E, por fim, ele diz, quando a disciplina acabar, deve haver total restauração da comunhão. O filho deve ser amado e abraçado até que o choro acabe. Isso exige muito controle. E exige que o primeiro passo seja dado. Ou seja, não pode bater com raiva. Porque com raiva você vai bater. Seu filho vai querer se voltar para você e você não vai ter nem cara para olhar para ele. Você vai rejeitá-lo. E a pior coisa que você pode fazer é depois de disciplinar seu filho, virar as costas para ele. É terrível fazer isso. Ele, naturalmente, se for algo, né, que é bíblico, se o ambiente todo, se o contexto que você vive é um contexto saudável, o seu filho vai voltar, depois de ser disciplinado, ele volta para você para pedir perdão de novo e para você acalmá-lo. Lembre-se do que eu disse semana passada? Porque é isso que acontece conosco diante de Deus. Quando nós pecamos, a quem nós buscamos? Nós somos disciplinados por Deus, mas a quem nós recorremos para pedir perdão? Ele. Quem nos dá o consolo? Ele. É esse meu trabalho, inclusive aqui no sermão. Apontar uma centena de erros aqui que a gente comete. E apontar para um por um. As aplicações precisam ser as mais específicas possíveis. E acho que isso vocês devem ter percebido, como a gente gasta tempo aqui nas aplicações. Falar para o moço, para a moça,
para o casado, para o não casado, para o que vai casar, para o que já está há muito tempo casado, para o que acabou de casar. Gasta tempo nisso, que é para você possa perceber que está falando contigo. E no final vem as aplicações redentivas, que é trazendo um bálsamo para o teu pecado. Porque senão você vai sair daqui com um peso na consciência do tamanho do mundo e desesperado, sem saber o que fazer. Mas sempre apontar o caminho. Sempre. Eu me esforço pelo menos para isso, para sempre apontar o caminho. Porque essa é a forma certa da disciplina. Explica-se, instrui-se, disciplina-se e então se restaura. Aí, entrando na mecânica mais propriamente dita, né? Página 143 para quem está com o livro. Geralmente as pessoas fazem referência à natureza ineficaz de certos tipos de palmada. Isso nos leva ao tema da mecânica da disciplina dos filhos. É aqui que a porca torce o rabo, ou se não gostamos de ditados, é hora da disciplina bíblica. Talvez algumas pessoas preocupadas com o tema do abuso infantil, né, o que é extremamente preocupante, espancar um filho é algo terrível, ou que foram elas mesmas abusadas, retorçam-se ao ouvir piadas como essas sobre palmada. Mas uma das formas de dizer se há um contexto de amor no lar é se os filhos acham engraçado ou não esse tipo de piada. Se eles estão desfrutando de um contexto de amor no lar, a vara da disciplina não é algo que os apavora nem um pouco. Se um lar bíblico está funcionando do modo como deveria e um filho tem sido efetivamente disciplinado, então tal criança não terá problema algum em compreender a necessidade da disciplina. Compreende muito bem, viu? Eu sempre repito aqui os exemplos lá de casa porque eu não tenho outra casa, né? Eu tenho que falar da minha. Então é bom que você entenda isso. Mas Evinha, ela tem um costume de fazer de todas as bonecas dela as filhas dela, né? E cada uma tem um nome. Né? E ai de mim, de ela, se não souber o nome, porque ela dá uns carão. Ei, essa daí não é fulana, não, é cicrana. Tá bom. E ela leva no carro, né? Ela vem para a escola, ela bota 6 bonecas. Que ela diz que são as 6 filhas dela que ela tem que trazer para a escola. Não entram, ficam no carro, né? Ela dá, inclusive, algumas instruções, diz, olha, vocês fiquem aí no carro, não falem com estranhos, né? Se comportem. Mamãe vai assistir a aula e volta já já. Todo dia ela diz a mesma coisa, essas filhas, né? Todo dia. Mas aí um dia, uma filha dela desobedeceu. Aí foi muito engraçado. E eu fico me segurando para não rir, porque senão perde a seriedade. É um momento muito sério, né? Inclusive, ela bota o cinto, viu? Se você olhar ali no meu carro, hoje só tem 2, mas as 2 estão com cinto. Que ela disse que é para proteger as filhas dela, não tem segurança em primeiro lugar. Aí, nesse dia, a filha dela desobedeceu. Aí ela disse, minha filha, você vai ter que ser disciplinada. Porque você quebrou a lei de Deus. Quebrar a lei de Deus é pecado. Então você vai ter que ser disciplinado. Mas ela deu uma surra na menina, meu amigo. Eu disse, mas se eu batesse assim em tu tava lascada, minha. Ela disse, não, mas ela precisa, porque ela é rebelde, desobediente, quebrou a lei de Deus. Ela sabe o que está acontecendo. Ela tem 3 anos, meu amigo. E ela não é nenhum gênio, não. Eu não me engano com isso, não, sabe? Eu tenho certeza, minha filha não é superdotada, não é gênio, é nada, é uma menina comum, como qualquer outra. Bastante inteligente, como qualquer outra. Mas ela aprende muito fácil. E ela replica isso agora com as filhas dela, né? Ela vai instruir, olha, você quebrou o mandamento. Os filhos da gente, eles precisam saber exatamente o que está acontecendo. E a disciplina não precisa ser uma coisa apavorante, não. Elas têm que entender que isso ali é para o bem delas. Os filhos devem ser disciplinados porque é uma consequência eterna para o pecado, que é muito mais grave do que a dor da palmada. Quando os pais disciplinam um filho, eles estão pondo obstáculos entre o filho e o inferno, pois esse é o destino de todo filho, longe da graciosa intervenção de Deus. Pais piedosos são um dos meios de intervenção que Deus usa. Não é só para o inferno é a dor final, né? Mas você priva seus filhos de muitas outras dores quando você o disciplina. Você priva seu filho de ser um frustrado lá na frente.
Porque você dá tudo aí dentro de casa, não há repreensão, não há limite, não há nada. E aí ele é colocado, quando adulto, numa selva como é o mercado. E aí, meu amigo, o patrão dele não quer saber disso, não. O patrão dele não vai aliviar, não. Vai falar as coisas que tem que falar. E se for um homem, é pior, né? Porque isso era mais próprio das mulheres ter essa dificuldade, chorar por conta do trabalho. Mas agora os homens são, como eu falei ontem, são os que choram no banheiro, tomando banho, né? É um homem fraco, um homem que não aguenta pressão. Rapidamente ele está lá, desconsolado, sem coragem para trabalhar, porque alguém falou mais grosso com ele. Você livra seu filho desse tipo de dificuldade. Você precisa falar sério com ele, falar direto. Não falar com essa linguagem. A nossa linguagem hoje, ela é utilizada muito mais para confundir e esconder do que para esclarecer e falar diretamente. A linguagem é feita para isso. Todo esse rodeio, esse floreio que a gente faz para dizer uma coisa a outra pessoa, isso não é a linguagem bíblica. A linguagem bíblica é muito simples. Deus olha por meio do profeta Natan, e o que é que ele diz a Davi? Ele usa uma espécie de analogia, né? Mas aí Davi fica ali, pega esse homem aí que pegou a ovelhinha do homem pobre, o que é que deve fazer? Aí ele mata. Aí se é para matar, pois tu és um homem. Não tem floreio. Não tem conversa, não tem, Davi, homem maravilhoso, você é um homem segundo o coração de Deus, você é um excelente rei, você não sei o quê. Todos esses rodeios que a gente dá para poder falar uma coisa para o outro. E às vezes a gente tem que fazer hoje, porque se a gente fizer direto, quebra o outro. A gente é tão de louça, tão de cristal, que para falar alguma coisa, uma verdade para alguém, a gente tem que dizer, olha, você é lindo, maravilhoso, né? Você é a coisa mais maravilhosa desse mundo, eu lhe admiro demais, mas você errou. Na linguagem bíblica não tem floreio. É tratado diretamente. Talvez a gente não possa mudar, sempre é bom lembrar disso, mudar o problema do Brasil, do mundo, da pátria, do planeta, da IPB. Eu nunca eu tive essa pretensão. Vamos diminuir a meta. Não vai acontecer esse floreio dentro da minha casa. A gente fala lá em casa claramente, diretamente, sim, sim, não, não, e acabou-se. E não vai acontecer isso na nossa igreja. O conselho dessa igreja, vocês sabem, quem foi naquela salinha ali sabe como é que funciona. Não tem floreio, meu amigo. A gente trata com educação, com respeito, mas é direto. E isso nos traz tantos benefícios que a gente só vê o resultado, na verdade. A gente não sabe de onde veio, mas vem muito disso aí. O tratamento sério, do tratamento direto, sem floreio. Leve isso para a sua vida também, meu irmão. Leve isso para a sua vida. Traga isso para dentro da sua casa. Não permita que a linguagem dentro da sua casa ela seja utilizada para esconder, para confundir, para ficar dizendo uma coisa querendo dizer outra, mandando indireta. Não faça isso. Fale diretamente. Fale com respeito. Considere que é sua esposa, é seu marido, é seu filho, mas fale diretamente. Trate os assuntos como devem ser tratados. Porque senão a gente nunca... A linguagem foi dada por Deus para que eu fale e você entenda. Aí eu uso as palavras que foram dadas para que você não entenda. Para falar por rodeio. Quando na verdade eu devo falar diretamente. Diretamente. Continuando, ainda na página 144, os cristãos precisam ser lembrados que se aplicarem a vara da disciplina a seus filhos, eles não irão matá-los e que não precisam temer usá-la. Eles não devem ter um falso sentimento de piedade em relação aos seus filhos no instante presente. Antes, devem apiedar-se deles em relação ao decurso da vida. Ou seja, na hora da disciplina, você não deve ter pena do filho ali. Aqui aproveito para falar para irmãos da igreja, avós, tios, tias, parentes, o que for.
Se o pai e a mãe estão disciplinando, não tenha pena. Não tenha pena. Se está sendo feita a disciplina da maneira correta, dê graças a Deus que a lei de Deus está sendo preservada. E saiba que aquilo ali é para o bem. Olhe da maneira correta. O meu filho, a minha filha, o meu sobrinho, a minha sobrinha, o meu parente, o meu primo está fustigando aquela criança com a vara para livrar a alma dela do inferno. Eu sei que nós fomos formados numa cultura que é o contrário disso, mas nós não estamos aqui para perpetuar uma cultura anticristã, mas para fazer surgir no nosso meio uma cultura cristã, que ainda não existe, diga-se de passagem. Porque só o fato de a gente ter que ficar falando isso aqui repetidas vezes é porque não existe. A gente precisa, né, rever, inclusive tirar do nosso meio aquela síndrome de Gabriela, né? Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu aprendi assim, eu vou morrer assim. Não, você não é Gabriela, você é crente. Você nasceu e ia para o inferno. Deus te tirou do inferno. Agora pense como quem vai para o céu. É a melhor coisa que você pode fazer. E aí, já nos encaminhando para o fim, porque a lição é bem longa, na página 145, ele diz: a primeira coisa a se perceber é que disciplina efetiva é dolorosa. Hebreus 12, verso 11, diz o seguinte: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. As implicações imediatas da disciplina são dolorosas. Os resultados de longo prazo são fruto pacífico de justiça. Pode-se ter paz temporária em casa ao preço da indisciplina. Acabei de chegar do trabalho, estou cansado e não quero drama. Não quero bater no meu filho. Quero meia horinha de paz. E estou disposto a pagar por essa paz, vendo meu filho sofrer as consequências eternas de longo prazo. É isso aqui que você diz indiretamente, sem dizer nenhuma palavra, quando chega cansado em casa e não faz nada. Não ajuda sua esposa, não alivia o peso que ela já carregou o dia todo. Não, eu cheguei em casa, estou cansado, agora eu vou descansar. Você está jogando seu filho no inferno, aos poucos. Se a disciplina é efetiva, ela é dolorosa e desagradável. Se não é dolorosa, não é disciplina. Muitos pais cristãos realmente não aplicam a disciplina bíblica, mas simplesmente simulam palmadinhas. Não demora muito para a criança perceber tal simulação. Quando não há dor na disciplina, anular um desprazer crônico em lugar de uma dor aguda. Né? É aquilo que eu falei, né? É um desprazer. A criança chora muito mais com raiva do que sentindo dor. E aí não produz o efeito que era esperado, que era a mudança. A mudança não vai ser produzida pela irritação, porque lembre-se que lá em Efésios 6, o apóstolo Paulo diz: pais, não irriteis os vossos filhos. Não irrite. Irritar não produz nenhum tipo de fruto bom. Quando não há dor na disciplina, há no lar um desprazer crônico em lugar de uma dor aguda. A disciplina deve ser um evento memorável. Ela não é eficaz se for só mais um aborrecimento qualquer. Você não deve aborrecer o teu filho. Você deve discipliná-lo com sabedoria. Não fazer com raiva, não simular palmadinha, não, de maneira nenhuma, castigá-lo acima do necessário, a ponto de espancá-lo, de fazer algum mal a ele. Existem até lugares que são mais propícios para isso. Vocês sabem como isso funciona. Né? Pais que batem no rosto do filho, isso é uma desonra para o filho. Batem em lugares que podem trazer problema para o filho. Isso é a maldade com o seu filho. Né? Mas você dá uma palmadinha no bumbumzinho dele, dói, viu, meu amigo? Dói, ele lembra. Mas aquilo ali, segundo a Escritura, não segundo o mundo, pode tirar a alma do teu filho do inferno. Não é isso que vai levá-lo para o céu. Porque a instrução é completa, é na palavra. Mas vai livrar a alma do teu filho do inferno. Alguma pergunta? Ian?
Existe até uma doença, não sei qual é o nome, mas existe uma doença de pessoas que não sentem dor. Hã? Eu não escutei direito, não, mas é isso aí mesmo. Deve ser. Você não vai estar mentindo uma hora dessa no domingo, né? Essa doença, que você não sente dor, é uma doença terrível. Porque a criança fica completamente desprotegida. A dor nos protege. Você não sente dor ao bater numa parede, você vai bater até quebrar o braço, vai quebrar uma perna, vai se jogar no lugar que não deveria, porque você não sente dor. Existem pessoas que não têm essa doença, mas elas querem viver como se tivessem, sem sentir dor nenhuma. Isso é uma desgraça. Você fazer seu filho, privar seu filho de sentir dores, você não vai expor seu filho a sentir dor desnecessária, você não é louco. Mas tem coisa, por exemplo, tá brincando, não pode deixar o menino brincar não, porque se ele cair, ele se arranha. Meu amigo, isso aí é da vida, meu filho. Isso é do jogo, deixa o menino brincar. Deixa o menino brincar, isso aí aprenda a viver, né? Jogar futebol, não é um. Não estou dizendo que jogar futebol é uma aula de vida, mas você aprende um bocado de coisa jogando bola, viu? A cair, se levantar, né? A passar a bola, saber quando um cara é fominha, né? O cara que não passa a bola é o sujeito que é egoísta. Esse esporte tem um caráter muito bom. Você botar as meninas para brincarem juntas aí, elas brincam nessas pedras aí da frente, meu amigo. Eu não sei tu, André, mas meu coração fica. Porque se cair aí, meu filho, vai passar 3 dias para parar de rolar. É descendo ainda por cima, né? Se rasga todo. Mas vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai botar a menina para andar de joelheira? Ou não vai brincar? Não, tem que brincar. Não vou deixar ela ficar num lugar alto para ela cair e se machucar seriamente. Mas tem que brincar, tem que se arranhar, né? Chega com o joelho tudo arranhado em casa. É normal. É da vida. Levanta. Quando o menino cai, você não fica lá, meu Deus do céu, o menino vai morrer, não. Não, levanta, meu filho, deixa de frescura. Principalmente se for homem. Principalmente se for homem. Se for menina, você tem um pouco mais de cuidado. Mas homem, é assim que a gente foi, né, pelo menos até a década de 80, a maioria foi criada. De 90 para cá, não vou generalizar, mas a maioria já teve outra criação. E aí deu no que deu, né? Veja a qualidade dos homens que, na maioria dos casos, nós temos. Então vamos criar nossos filhos naturalmente. Eles precisam sentir dor, precisam enfrentar a vida, precisam pisar na areia, pisar no chão, né, dar topada. É assim que funciona. Não coloque seu filho numa redoma de vidro, não, porque você vai acabar com a vida dele. Ok? Mais alguém quer comentar? Vamos orar? Pedir a nosso irmão Breno que ore, agradecendo a Deus.